Eles não sabiam que uma brigada russa inteira seria aniquilada em questão de minutos. Entraram na Encruzilhada da Morte, um local para onde nenhuma unidade russa deveria ter ido, não por estarem cercados ou por falta de suprimentos. Houve apenas uma onda assustadora de explosões de uma só vez, sem qualquer aviso, medo ou terror. O silêncio significava que o ataque da artilharia ucraniana havia começado. Analistas militares ficaram surpresos com mais do que apenas a extensão dos danos. A Ucrânia fez isso, transformando uma encruzilhada rotineira em uma armadilha letal. Eles construíram a zona de matança ideal, usando artilharia de foguetes, guiados drones sobrevoando o local e técnicas de distração para enganar os russos. O que realmente aconteceu? Na Encruzilhada da Morte, então, a Rússia continua a lutar com mapas ultrapassados, em uma guerra que passou por mudanças radicais. Na tentativa de romper as defesas ucranianas com força esmagadora, a Rússia lançou seu ataque mais recente, direcionando ondas de tanques, veículos blindados de transporte de pessoal e MTLBs antigos para as linhas de frente. As tropas russas pretendiam cegar os drones ucranianos e sobrecarregar posições terrestres com poder de fogo e ruído, movendo essas colunas sob densa fumaça e apoiadas por artilharia pesada. O plano se baseia na antiga tática soviética, que visa chocar as pessoas, levando-as a uma posição ou ao colapso moral. No entanto, em um mundo dominado por drones, transmissões via satélite em tempo real e equipes de ataque móveis, essa tática de guerra, outrora bem-sucedida em áreas como Geórgia ou Chechênia, agora parece antiquada. Esses ataques revelam um problema significativo, apesar de sua aparente força. A Rússia continua a empregar estratégias desatualizadas em relação às realidades dos conflitos contemporâneos, mas que eram eficazes há um século. Em vez de tanques lentos paralisados em formação e expostos à vigilância de drones de baixo custo e a ataques de precisão, os campos de batalha atuais valorizam velocidade, visibilidade e armas inteligentes. A Ucrânia está ciente disso e, portanto, em vez de enfrentar a Rússia, tanque a tanque, concentra-se em atacar áreas vulneráveis com tropas menores e mais rápidas sob a supervisão de inteligência em tempo real. Além de colocar vidas e equipamentos em risco, a recusa da Rússia em se adaptar demonstra o quanto ela falhou em aprender com seus recentes fracassos nesta guerra. A audácia russa, segundo muitos analistas, reflete mais do que apenas sua política militar. Demonstra a confiança de que a Ucrânia está cada vez mais sozinha no campo de batalha e que os Estados Unidos não tomarão nada. Moscou provavelmente acredita que a liderança americana é fraca. Sob o presidente Trump, a Rússia acha mais fácil arriscar com estratégias ultrapassadas devido aos sinais ambíguos da Casa Branca. Uma dissuasão fraca como essa não apenas impede a agressão. Os inimigos sentem relutância e aproveitam a oportunidade para lançar um ataque mais poderoso, o que na verdade os incentiva. A Ucrânia está se preparando para um tipo diferente de conflito, impulsionado pela velocidade e precisão e armas modernas, enquanto a Rússia depende de blindados e força física. Na verdade, a Ucrânia já se preparava para tal movimento muito antes do primeiro motor rugir, mesmo com os veículos blindados russos avançando na esperança de dominar as defesas ucranianas. Não havia necessidade de reagir precipitadamente neste caso. Foi o resultado de meses de preparação, durante os quais cada estratégia defensiva e contra-ataque foram cuidadosamente planejados. A Ucrânia não ficou parada sem fazer nada por medo. Em vez disso, instalou armas antitanque em zonas de emboscada, cuidadosamente selecionadas, ergueu fortificações em camadas e instalou bases secretas de drones em florestas. As tropas russas já estavam entrando em um campo de batalha, preparado para prendê-las desde o início quando entrassem nesses locais. A forma como os militares ucranianos lutam com conhecimento
velocidade e coordenação que transformam qualquer campo de batalha em uma zona de emboscada de alta tecnologia é o que distingue sua defesa, não a quantidade de soldados ou tanques que emprega. Em vez de se reunirem em divisões grandes e lentas, os esquadrões ucranianos trabalham em grupos menores, trocando informações em tempo real por meio de aplicativos criptografados, enquanto drones sobrevoam a região em busca de avanços russos. Os drones fornecem coordenadas precisas às equipes de solo assim que veículos blindados são avistados e lançam prontamente ataques com mísseis Javelin ou Stugna-P, de posições ocultas que as forças russas frequentemente ignoram até que seja tarde demais. Esses conflitos não são esporádicos. São ataques cirúrgicos disciplinados, com o objetivo de deter colunas inimigas antes que elas ganhem impulso ou alcancem alvos estratégicos. Todo ataque bem-sucedido é resultado de um nível de disciplina incomum na guerra convencional, quando soldados ucranianos permanecem em silêncio absoluto por horas, suspendem o fogo e agem em questão de segundos após receberem o sinal. É praticamente impossível para as forças russas obterem uma vantagem definitiva, já que esquadrões, equipes de drones e comandantes locais se coordenam para reagir rapidamente aos eventos no campo de batalha. A Ucrânia desenvolveu uma estrutura de defesa flexível e descentralizada, que contrasta fortemente com o modelo de comando inflexível e antiquado da Rússia, combinando proezas militares com apoio local. Embora a Ucrânia tenha recebido reconhecimento internacional por seu desempenho, observadores militares logo notam que isso não deveria ter acontecido em tão grande escala, pois poderia ter sido evitado com uma melhor liderança do Zewaresewaya. O Kremlin poderia ter reconsiderado a possibilidade de lançar outro ataque em larga escala se a Casa Branca tivesse emitido alertas claros e antecipados a Moscou, em vez de hesitar ou fornecer respostas evasivas. Infelizmente, a dissuasão tem sido errática sob o presidente Trump, com mensagens conflitantes e falta de apoio imediato, permitindo que os inimigos ultrapassem os limites sem se preocupar com as repercussões reais. Como resultado, a Ucrânia é forçada a fazer sacrifícios de aço e sangue para manter sua posição, e a postura frágil de Washington inspira novas agressões em todo o mundo. Embora a defesa ucraniana seja corajosa e inteligente, ela também demonstra o quão cara a inatividade americana pode ser e a rapidez com que o mundo sofre quando a liderança falha. A Ucrânia contra-ataca, não apenas com força, mas também com precisão devastadora, quando os blindados russos entram na zona de abate definitiva. Além de fracassar o primeiro ataque significativo da Rússia, foi rapidamente superado por uma série de contra-ataques ucranianos precisos e bem planejados que dependeram mais de timing e tecnologia do que de força bruta. Drones ucranianos pairavam furtivamente sobre o campo de batalha, rastreando colunas de tanques russos, MTLBs e veículos blindados de transporte de pessoal à medida que avançavam, antecipando um ataque blindado. Esses drones transmitiam coordenadas precisas para unidades terrestres escondidas em cobertura natural, onde soldados estavam armados com mísseis Javelin, fornecidos pelos EO prontos para disparar assim que um veículo aparecesse. Outros veículos atrás deles pararam consternados, já cientes de que haviam caído em uma armadilha, enquanto tanques inteiros eram destruídos com um único tiro certeiro, antes que pudessem disparar uma única bala. A escolha de mirar, não apenas nos tanques, mas também nos veículos responsáveis pela mobilidade e logística das tropas, aumentou a eficácia da defesa ucraniana. Especificamente, a espinha dorsal da ofensiva russa foi rompida pela destruição de MTLBs e veículos blindados de transporte de pessoal. Tanto as equipes de mísseis que aguardavam em zonas de emboscada, planejadas com bastante antecedência, quanto os drones que lançavam explosivos, descobriram que esses veículos mais leves, que frequentemente transportavam reforços ou suprimentos, eram alvos fáceis. A Ucrânia não se limitou a interromper e lançar uma ofensiva.
destruiu a capacidade da Rússia de enviar tropas e suprimentos para a linha de frente, destruindo toda a estratégia antes que ela tivesse a chance de se desenvolver. Não se tratou de uma escaramuça isolada ou de um golpe de sorte. Com disciplina e o tipo de consciência tática que só informações de drones em tempo real podem proporcionar, foi uma interrupção deliberada da principal capacidade de ataque da Rússia. A Ucrânia demonstrou que equipes reduzidas, utilizando drones guiados e mísseis portáteis, podem realizar as mesmas tarefas que artilharia pesada e ataques aéreos rápidos, o que está causando uma mudança na forma como o combate moderno é travado. Antes consideradas armas de apoio defensivas, as lanças agora são armas destruidoras na linha de frente, capazes de pôr fim a ataques blindados em questão de segundos após serem detectadas frequentemente a centenas de metros de distância, com pouco ou nenhum aviso. Os drones, por sua vez, evoluíram além de seu uso inicial como observadores aéreos. Visando veículos de abastecimento, motores e escotilhas com cargas úteis destinadas a causar o máximo de destruição, eles próprios se transformaram em plataformas de ataque. Como cada cume abandonado ou vilarejo destruído pode repentinamente esconder um drone ou um lançador oculto. Essa nova combinação de velocidade, precisão e baixo custo leva os soldados invasores a avançar com mais cautela, mais lentamente, e a temer constantemente serem descobertos no que antes era um território seguro. Apesar da aclamação internacional pelo uso astuto desses instrumentos contemporâneos pela Ucrânia, muitos especialistas acreditam que a trágica realidade é que esse grau de habilidade tática só era necessário porque a dissuasão internacional havia falhado. Para ter alguma chance contra um atacante maior e mais rico, a Ucrânia teve que reconstruir essa defesa camada por camada, sem a assistência imediata e resoluta de seus amigos internacionais. Isso incluiu a criação de uma rede de operadores de drones, equipes de ataque secretas e improvisação logística. Cada disparo de dardo e drone lançado enviava um aviso de que a Ucrânia não permitiria que os blindados russos avançassem sem oposição, mesmo que permanecessem praticamente sozinhos. Em última análise, essa estratégia não apenas interrompeu a onda inicial, como a destruiu completamente, demonstrando que, mesmo em um local remoto, a previsão e o combate estratégico podem frustrar um ataque blindado antes que ele atinja seu alvo. A Ucrânia estaria se preparando para responder com ainda mais força depois que alguns tanques russos escaparam da destruição. Em uma tentativa ousada de restaurar a iniciativa no campo de batalha, os comandantes russos optaram por avançar com tanques adicionais, apesar de já terem perdido dezenas de veículos blindados em seu ataque inicial. Isso não foi uma mudança de doutrina nem um realinhamento tático. A ideia por trás da abordagem de força bruta era que a força bruta poderia transbordar as defesas ucranianas antes que os defensores tivessem a chance de se reagrupar. As forças russas se expuseram a armadilhas ainda maiores, já posicionadas em todo o território, ao avançarem em áreas disputadas com coordenação deficiente. A Ucrânia estava totalmente equipada para conduzir uma contra-resposta coordenada, empregando todos os ramos de sua organização militar, em vez de recuar ou esperar passivamente. Não haveria um único tipo de armamento utilizado na fase seguinte. Dependeria da integração de precisão, velocidade e inteligência de diversas áreas. A Ucrânia respondeu com um ataque coordenado em vez de isoladamente, onde infantaria móvel, equipes de artilharia e operadores de drones colaboravam mantendo a consciência do campo de batalha em tempo real. Os primeiros a avançar foram os drones que rapidamente transmitiam coordenadas e identificavam a localização precisa dos veículos inimigos, examinando cumes, rodovias e fileiras de árvores. Baterias de artilharia disparavam salvas rápidas à medida que tais posições eram verificadas, interrompendo o ímpeto russo,
antes que as colunas pudessem se reorganizar. As forças de infantaria ucranianas, por sua vez, não resistiram até que o inimigo fizesse contato. Utilizaram um fogo de supressão para bloquear rotas de retirada, avançaram rapidamente pelo terreno e manobraram em rotas de flanqueamento. A Ucrânia transformou campos abertos em zonas de destruição, onde nenhuma formação blindada poderia permanecer por muito tempo, sincronizando esses fatores. Nenhum sistema isolado foi responsável pela força da resposta da Ucrânia. Isso resultou da forma como cada ferramenta foi combinada em um plano mais amplo, o que deixou a Rússia insegura e lenta. Além de batedores, os drones também funcionavam como plataformas de ataque, observadores aéreos e elos de comunicação entre bases de artilharia e unidades terrestres. Não havia objetivo para o acerto ao disparar a artilharia. O disparo era cronometrado, direcionado e baseado em informações em tempo real obtidas por meios móveis. Sabendo que havia armamento intenso por trás deles e vigilância aérea que conseguia ver o que os soldados terrestres não conseguiam, as tropas prosseguiram com segurança. A rígida estrutura de comando da Rússia não foi capaz de igualar a vantagem de combate que essa combinação de tecnologia e tática produziu. Esta fase do conflito demonstra que a equipe que usa suas armas de forma rápida, sistemática e coesa vencerá no combate contemporâneo, não aquela com o maior arsenal. A Ucrânia utilizou mais do que apenas foguetes e drones. Eles foram empregados para fornecer à infantaria maior mobilidade e autoconfiança para atacar no momento apropriado. Nenhum pelotão ficou sem apoio e nenhuma oportunidade foi perdida, já que todos os aspectos da operação foram programados para funcionar em conjunto. No final das contas, as táticas híbridas e a coordenação tática da Ucrânia eliminaram completamente a segunda onda, apesar das tentativas da Rússia de avançar com tropas em massa e blindados. Moscou ainda não abandonou seu objetivo de retomar o território pela força, apesar do fracasso dessa investida. A Rússia tentou outra ofensiva um dia após uma derrota feia, mas fracassou ainda mais rapidamente desta vez. Sem apoio aéreo adequado, ou equipes de remoção de minas, veículos blindados de transporte de pessoal ou APCs lideraram o ataque por rotas expostas. Eles foram descobertos por drones ucranianos em questão de minutos, e o comboio foi dilacerado por uma combinação letal de ataques de FPV e minas terrestres. Antes mesmo que pudessem disparar um tiro, vários veículos blindados foram destruídos. O comando da Ucrânia sobre toda a área de batalha era mais importante do que apenas os armamentos. Os soldados ucranianos conseguiram se comunicar rapidamente entre as unidades, tinham plena consciência do terreno e realizavam vigilância em tempo real. Isso lhes permitiu atacar no momento ideal, causando o máximo de danos com o mínimo de esforço. O fato de a Rússia não ter feito nenhuma alteração em relação ao dia anterior é muito mais revelador. Não houve nenhuma abordagem mais inteligente ao terreno, nenhuma mudança na formação e nenhuma indicação de uma nova liderança em campo. Eles apenas cometeram o mesmo erro novamente, na esperança de obter um resultado diferente. Isso demonstra a extrema rigidez e a natureza antiquada da estrutura de comando russa. Eles parecem estar presos em um ciclo de estratégias mal sucedidas em vez de mudanças. A Ucrânia, no entanto, permaneceu vigilante, ágil e imprevisível. Havia uma calma assustadora do lado ucraniano, segundo relatos da linha de frente. Os soldados sabiam a localização, o momento e as prováveis táticas do inimigo. Já no ar, drones aguardavam confirmação. Não havia oportunidade para uma segunda onda. No entanto, tratava-se de um domínio psicológico e não apenas de uma vitória tática. Além de vencer a batalha, a Ucrânia interrompeu o ritmo do inimigo, forçando as forças russas a reavaliarem seus propósitos. Uma força militar deixa de lutar pela vitória e começa a lutar pela sobrevivência quando para de pensar e apenas repete. A Ucrânia aproveitou a hesitação,
As unidades ucranianas ditaram o ritmo em vez de responder. Moveram-se mais rapidamente, dispararam primeiro e criaram uma atmosfera no campo de batalha que fez parecer impossível para a Rússia escapar. Este incidente demonstra mais do que apenas preparação inadequada. Demonstra o declínio da confiança russa. O desespero vindo de cima fica evidente quando soldados são instruídos a lançar um ataque sem apoio em regiões que já foram minadas e estão sendo monitoradas por drones. E há mais do que esse desespero. A dissuasão ocidental é fraca. No campo de batalha, a Ucrânia está fazendo tudo corretamente, sendo rápida, criativa e corajosa. No entanto, o apoio dos Israel em Washington sob o presidente Trump é gradual e cauteloso. Isso transmite a mensagem errada a todos os países que acompanham esta guerra, não apenas a Moscou. Os aliados são deixados para lidar com as consequências sozinhos quando a Casa Branca não assume a liderança. Cada ataque russo mal sucedido serve como um lembrete de que a estratégia é importante. No entanto, também serve como um lembrete de que o silêncio da alta liderança americana tem um custo em termos de vidas, território e armamento. Mesmo que esses erros pareçam insignificantes, eles se somam. Logo, eles influenciam o resultado da guerra. Atrasos de apenas um dia podem ter consequências desastrosas. Além disso, a Ucrânia está demonstrando que somente uma ação decisiva pode evitar que a recorrência se transforme em catástrofe. A fraqueza mortal das estratégias recorrentes da Rússia está sendo revelada no campo de batalha, e esse fracasso pode levar a um colapso ainda mais significativo. O campo de batalha próximo a Avdiivka tornou-se um cemitério de veículos blindados russos incendiados, criando um poderoso símbolo de fracasso. A Ucrânia utilizou ferramentas baratas, porém inteligentes, não apenas para deter o ataque, mas também para destruí-lo completamente. A Ucrânia utilizou pequenos drones, munições de artilharia baratas e julgamentos rápidos no campo de batalha, em vez de tanques e caças. Não se tratou de uma batalha numérica. Foi uma luta de adaptação e inteligência. O que testemunhamos não foi apenas mais um triunfo na linha de frente, mas sim uma indicação óbvia de que combates mais rápidos e eficientes estão substituindo a guerra tradicional. Enxames de drones pairavam discretamente sobre as formações russas, fornecendo aos soldados ucranianos informações em tempo real. Usando imagens de drones, o fogo de artilharia era redirecionado simultaneamente em tempo real. Isso destruiu o moral além dos carros. Segundo relatos, muitas forças russas abandonaram suas posições depois de perceber que as armadilhas haviam sido colocadas muito antes de se movimentarem. Esses resultados não foram arbitrários. Ao contrário de seus colegas russos, que aguardavam ordens de generais distantes, os comandantes ucranianos em campo tinham autoridade real para agir rapidamente. Essa liberdade teve um impacto profundo. Os esquadrões ucranianos se moviam rapidamente, trocavam de posição com frequência e atacavam áreas vulneráveis com contra-ataques surpresa. Como resultado, a estratégia da Rússia fracassou completamente e em 48 horas, pelo menos 40 veículos blindados foram destruídos. E quanto ao preço, o custo para a Ucrânia foi mínimo. O preço de um único drone FPV é inferior ao $500. Em contraste, um veículo blindado BMP russo pode custar até 1,5 milhão. A Ucrânia está envolvida em um conflito impactante e de baixo custo, e também é eficaz. Mas este triunfo tem um significado mais profundo. A Ucrânia recebeu apoio suficiente dos EUA e das nações da OTAN para manter a linha sem vencer. No entanto, a engenhosidade ucraniana está transformando essa escassa assistência em vantagens significativas no campo de batalha. Se os Estados Unidos tomassem a iniciativa e não hesitassem, imagine o que poderiam realizar. A Rússia, por sua vez, continua a empregar a mesma tática ineficaz, ignorando ameaças de drones, enviando blindados por estradas restritas e perdendo tropas e máquinas de maneiras previsíveis.
Porque, devido ao fato de seus líderes estarem atolados no passado e subestimarem a eficácia de estratégias adaptáveis apoiadas pela guerra digital, o triunfo da Ucrânia vai além de uma vitória regional. É uma declaração forte para o mundo. Tamanho e tradição são superados pela velocidade e estratégias astutas. Isso também coloca a liderança americana diante de questões complexas. Por que os Estados Unidos não estão ajudando mais a Ucrânia, se podem usar a inovação para combater uma força maior com menos recursos? A vitória da Ucrânia não se baseou em números. Ela prevaleceu ao superar o poder de fogo russo com tecnologia de baixo custo, decisões rápidas e estratégias astutas. Esta guerra representa um divisor de águas na guerra contemporânea, na qual tropas maiores atoladas em estratégias antiquadas podem ser derrotadas por drones dados em tempo real e inteligência artificial. Uma questão difícil agora se coloca aos Estados Unidos e seus aliados. Ainda estamos presos ao passado, ou estamos preparados para mudar a forma como pensamos sobre as Forças Armadas? A incapacidade de se adaptar pode custar mais do que apenas orgulho, se conflitos futuros forem determinados por tecnologia e adaptabilidade em vez de tanques e finanças. Isso pode resultar em fatalidades. Washington precisa se inspirar no modelo de guerra contemporâneo da Ucrânia e parar de agir como se altos gastos com defesa fossem equivalentes à força real. Porque o campo de batalha já está evoluindo mais rapidamente do que aqueles que elaboram políticas, e o próximo conflito não esperará que nossa doutrina o acompanhe. A Navy Secrets queria compartilhar essa informação com você agora, fornecendo as informações mais precisas e atualizadas, apoiadas por pesquisas completas de importantes estrategistas políticos e militares. Além de ser uma vitória, a destruição das colunas blindadas russas serviu como uma lição sobre como estratégias antiquadas são penalizadas no combate contemporâneo. O mundo está testemunhando uma nova era de conflitos com a Ucrânia, inovando e se adaptando. Uma era em que tecnologia, velocidade e precisão redefinem o campo de batalha.